Olá pessoal, iniciando mais um podcast do Dr. Maromba, hoje com um assunto bastante interessante aí para os nossos ouvintes. No comentário, nossos integrantes, Wellington e Beto Stallone. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre inibidores de aromatase. É um conteúdo bastante relevante aí para quem faz modulação hormonal, seja em nível de reposição ou sobreposição fisiológica. A inibição dessa enzima é muito importante para que não haja uma conversão de hormônios antagônicos, ou seja, andrógeno e estrógeno e vice-versa. É bastante peculiar esse assunto porque gera muita dúvida nas pessoas e até mesmo nos prescritores sobre como fazer a prescrição desse tipo de fármaco, qual é a indicação, se há interação terapêutica, se deve ser conciliado com competidores de receptores estrogênicos. A gente vai abordar esse tema bastante a fundo. Iniciando a discussão, vou falar um pouquinho sobre a história desses medicamentos. Os medicamentos que nós temos hoje já estão na terceira geração. Então nós tivemos a primeira geração dos medicamentos, que foi desenvolvida há algumas décadas já, como tratamento adjuvante no câncer de mama. Então as mulheres, que são predominantes no câncer de mama também ocorre no sexo masculino, numa taxa muito menor, mas também ocorre. E o tratamento adjuvante após quimioterapia e radioterapia é o uso de inibidor de aromatase ou competidor de receptor estrogênico, para evitar a formação de novos nódulos. Esse tratamento pode se estender entre 5 a 10 anos, dependendo da prescrição aí do médico assistente. O intuito dessa medicação foi desenvolvida para inibir a produção do estrógeno, onde os receptores nos nódulos sempre são mais proeminentes, e assim evita-se a proliferação do tumor e também a formação de novos nódulos. Na clínica hormonal, nós utilizamos para inibir a enzima em determinado nível, para que ela não converta o excesso de testosterona em estradiol no sexo masculino e no oposto no sexo feminino. Então é feito um controle para que não tenham colaterais virilizantes desagradáveis ou caracteres femininos, no caso do homem, em excesso terapêutico. É isso que é utilizado nos dias de hoje. Pessoal, é muito presente aí doenças como ginecomastia ou até mesmo excesso de oleosidade na pele ou outros efeitos deletérios em decorrência à falta do uso ou manejo incorreto desses medicamentos no esporte, como a musculação, por exemplo? É bem comum, né? Eu vejo muitos atletas que acabam fazendo os protocolos com uso de hormônio e não tem uma qualidade para saber utilizar esses moduladores, né, do estrogênio, tanto algumas categorias, igual o doutor falou, do exemestano, o letrozol, até o anastrozol, que é o bem mais comum utilizado hoje em dia, que é bem complicado usar as doses, o pessoal acaba não utilizando de uma forma correta, acaba meio que copiando, porque outro atleta copiou de uma forma e não tem uma dosagem realmente clínica, né? Uma dosagem mais empírica. E a gente sabe que esses medicamentos, se não for usado de uma forma bem correta, acaba meio até prejudicando mais o atleta do que o próprio uso do hormônio, né? Concordo. Eu conheci os inibidores de aromatase, principalmente, né? O Tamox eu já conhecia, né? Então, ali no bodybuilding, assim, a primeira coisa que você ouve falar do Tamox, porque da ginecomastia e tal, né? Então, o pessoal usa. E não necessariamente o tamoxifeno vai tirar totalmente uma ginecomastia, dependendo do grau, né? E aí, falando em inibidores de aromatase, eu tava um dia na academia, isso ali, 2016, 17, e aí o pessoal começou a falar de uma pílula da barriga, daí cara, pílula da barriga. Na verdade, era um anastrozol. Por quê? O que acontece? Na teoria, eles viram para que funcionaria, que era o quê? Eu vou inibir o meu estrogênio, aumento a minha testosterona, teoricamente, né? E isso vai fazer com que o meu depósito de adipócitos ali que o estrogênio pode causar no homem, um cara que está ali sem treinar, sem fazer dieta, uma menina, isso diminua. Então o pessoal começou a tomar indiscriminadamente, sem uma dose certa, sem saber se realmente isso ia acontecer ou não.
E aí que o pessoal começou a relatar, primeiro que não diminuía nada, não emagrecia, não melhorava, e ainda começou aí a rapaziada a ter o quê? Queda na libido, né? Então, o doutor com certeza vai explanar isso, e aí não adiantava nada, porque não sabem usar. Então, tudo que é difundido na academia, sem as pessoas saberem usar, dá problema, dá ruim. Então, por exemplo, eu que tenho vários atletas, nunca utilizei inibidor de aromatase com nenhum deles, apenas um atleta acabou utilizando, e o tamoxifeno sim, porque realmente, no caso deles, era necessário, porque com o uso, né, de alguns hormônios, realmente aumentou, então a gente via que não era algo que já existia, era algo que foi vindo com o tempo de uso de hormônios ali e tal, mas os inibidores de aromatase não é brincadeira, gente, não é brincadeira. O doutor vai falar para vocês o porquê que não dá para brincar com isso. Bom, pessoal, falando de inibidores de aromatase, a gente tem que entender o que é aromatase, o que é essa enzima, né? A enzima aromatase ela é produzida principalmente em 3 tecidos no nosso corpo. Nas gônadas, então nos homens nos testículos, nas mulheres nos ovários. Na puberdade, quando o menino começa a produzir uma concentração maior de testosterona, a produção que está concentrada nas células de Sertoli passa a ser mais acentuada nas células de Leydig. Então ocorre essa mudança lá no tecido das gônadas. Nas meninas, quando elas atingem a menarca, que é a primeira menstruação, essa produção fica mais acentuada nos ovários. Os outros 2 tecidos são o sistema nervoso central, principalmente encéfalo, e o tecido adiposo, a gordura. As células de gordura do nosso corpo são bem peculiares. Elas se multiplicam na primeira infância e no início da adolescência. Depois elas se estabilizam e o número de células de adipócitos que uma pessoa tem após atingir a puberdade será o mesmo ao longo de toda a vida. O que ocorre é o aumento dessas células. Elas aumentam de tamanho quando a pessoa engorda e diminuem quando ela emagrece. Por isso, crianças que têm sobrepeso ou obesidade, a chance de serem indivíduos obesos na vida adulta é muito grande. Como a enzima é produzida nessas células, elas têm muito maior número do que gônadas ou tecido nervoso central, acaba se concentrando a produção no tecido adiposo. Por isso, pessoas com sobrepeso ou obesidade convertem mais hormônio no hormônio antagônico. Homens obesos vão ter testosterona mais baixa, porque há uma conversão maior no tecido periférico. Se a pessoa com sobrepeso passa a fazer uma modulação hormonal, a dose do inibidor de aromatase também vai diferir de um indivíduo com um percentual de gordura baixo, ou que tem menos adipócitos, que teve uma infância magra. Todos são fatores que devem ser levados em consideração no momento da prescrição desse tipo de fármaco. A obesidade. É comum vocês verem o paciente ter ginecomastia ou isso indifere lá na academia? É comum. Já tem alguns indivíduos que já têm uma predisposição a ter uma glândula mamária mais acentuada, né? Sim. Aí quando faz um uso do hormônio e não faz essa regulação, acabam desenvolvendo um pouco mais, né, esse efeito colateral indesejado. Que até é bem comum até nos atletas que estão no palco. Às vezes acaba meio que encontrando alguns atletas pousando com ginecomastia, quando que não era nem para estar pousando, né? É uma coisa tão assim primária para quem já trabalha com isso há um tempão, que era para meio que regular isso já no início já. E outra coisa que também acontece, às vezes uma menina quer fazer um uso do hormônio, ela é meio gordinha, vou usar uma oxandrolona para dar uma secada, aquela ideia, né, da oxandrolona que seca, do estano que seca, aí usa. Aí começa, já pela gordura dela, começa a converter mais estrogênio. Aí fica mais gordo. Aí retém mais, porque retém, né? Estrogênio retém mais líquido. Aí o efeito colateral é o inverso do que ela queria, né? De secar, né? Então é um assunto que acho que talvez esse podcast é o assunto mais importante de todos que a gente já gravou até agora, né? O que foi só de informação até agora já porque às vezes a pessoa nem sabe, eu vou tomar anastrozol. Pra que você vai tomar anastrozol? Pra que você vai tomar letrozol?
Pra que você vai tomar inibidor de aromatase? Qual a finalidade? Quem te falou para tomar? Por quê? Teu estrogênio está extremamente elevado. Você está com ginecomastia, então não é o anastrozol que você tem que tomar. Você tem desde a infância e adolescência, né? Porque, então, como o doutor falou, tem meninos até, principalmente, que já tem a lipomastia, né? Que seria o nome o quê? Daquela ginecomastia que até se o menino ficar magro, ela continua. Eu já tive atletas com lipomastia e é só com caso cirúrgico, só com cirurgia. Acontece bastante. E o menino fica seco, até pode virar atleta de fisiculturismo, mas ela continua ali. Não tem inibidor de aromatase ou tamoxifeno, no caso, que vai eliminar, que vai tirar. Não tem. Mas, assim, o que eu percebo é a maioria dos meninos, principalmente na fase infantil, fica ali com peitinho. Não adianta. É padrão comum, e isso vai, assim, isso vai interferir até na maturação sexual, né, doutor? Sim. Na maturação sexual do órgão masculino, do menino, de uma criança, do menino gordinho, que vira um adolescente gordinho, até isso interfere. Então, como é importante, né, entender no que você está pisando, o que você está mexendo, que é inibir uma enzima no seu corpo, que vai aumentar um hormônio e vai diminuir outro. Eu percebo também que tem meninas que tomam inibidor de aromatase sem saber o porquê que estão tomando. A mesma coisa. Por que estão tomando? Né? Se o teu hormônio predominante tem que ser o estrogênio. Né? Então, é importante vocês entenderem isso. E é importante vocês se ligarem agora também na explicação do doutor, que vai ser o seguinte. Começa a emagrecer, reduzir o percentual de gordura, a dose muda. Né, doutor? Isso é muito importante a gente frisar aqui nesse podcast. Bom, é bem relevante essa tua colocação. O que a gente tem que prestar atenção num paciente que começou a modulação hormonal, vem, por exemplo, num processo de emagrecimento. Então, como eu comentei anteriormente, a pessoa que é obesa, ele tem mais tecido adiposo, tem mais células de adipócitos em detrimento de uma pessoa que foi magra na infância. Mesmo emagrecendo, essa pessoa vai ter mais células e multiplicar mais a replicação de enzima aromatase. Esse paciente emagreceu, está com um percentual lá de, 16% e começou a modulação hormonal. A conversão de andrógeno em estrógeno nesse paciente vai ser superior a um paciente que tem o mesmo percentual de gordura, mas foi magro na infância. Um fator. Segundo fator, no segundo mês, esse paciente baixou para 14%. Haverá menos conversão de enzima aromatase e necessariamente haverá ajuste no inibidor de aromatase. Porque se a gente não tomar esse cuidado, fazer esse ajuste fino, esse paciente passará a produzir menos estradiol e, consequentemente, a libido dele começa a baixar. Homens têm estradiol na concentração adequada. Mulheres têm testosterona na concentração adequada. Então, os hormônios precisam coexistir nas doses adequadas. Outro erro bastante comum, né, que a gente vê aí, inclusive de colegas médicos, que eles fazem a inibição dessa enzima de forma equivocada. O estradiol tem que estar numa concentração no corpo masculino de 1:20 ou 1:25 avos. Isso leva-se em consideração acima do teto do limite de produção. Então, o teto do limite, na literatura, nós temos que é 820 nanogramas. Essa concentração é dali para cima, não a conta total. Muitas vezes erra-se a mão ali e o paciente fica ou com uma hiperprodução de estradiol e não está inibindo corretamente, ou fica com baixa libido. Então, são detalhes que tem que ser levado em consideração. E o percentual de gordura sempre acompanhando. É isso que eu vejo que a gente pega a maioria dos protocolos, né? Já peguei vários protocolos de alguns dos coaches, treinadores e tal. E aí tu vê que o protocolo tá meio engessado, né? A prescrição dos anti-estrogênio ali é tudo meio parecido. Aí tu vê e o atleta às vezes tá meio percentual de gordura alto, às vezes nem precisava tomar um negócio desse. Ele nem precisava tomar, tá tomando, vai se prejudicar mais ainda, né? Porque ele tem alguns problemas que pode dar articulares, né?
alguns outros problemas que acabam meio que atrapalhando a vida do atleta, né? Porque eu vejo assim, ó, fazer o protocolo de testosterona, né, pode até ser meio engessado, tem até a meia-vida da droga, tem os problemas. Mas errar nos inibidores de aromatase eu acho muito pior do que errar na mão no hormônio, né? Por isso que o que a gente já fala em vários podcasts, né? Sempre a mesma frase. Menos é mais. Quanto menos coisa tu coloca no protocolo de um atleta ou de uma pessoa que quer ser fitness, né? Que é a maioria das pessoas que nos procuram, né? Que querem saúde, né? Mas vamos falar, saúde, ela vem de brinde. As pessoas procuram mais... quando já estão no nível ali de um personal que já trabalha com isso, elas querem um pouco mais de performance, estética. E aí a saúde vem de brinde. Mas se a pessoa quer passar esse nível, que é a grande maioria, ou quer se aventurar no mundo do fisiculturismo, tem que entender que menos é mais. Se tu escolhe um coach e tu pega um protocolo, tem mais de 20 coisas ali pra tu... Cara, tem protocolo que tem 20 coisas pra tu manipular, suplemento pra caramba. Cara, comida e o mínimo de hormônio possível. Aí você enxerga o atleta e olha assim, ou até a pessoa que só quer uma estética. Cara, realmente, a gente viu ali teus exames, por isso a importância de ter um médico na preparação. Realmente a tua quantidade de estrogênio tá elevada. A conta dos 20 a 25 alvos não tá batendo. Aí você entra com uma dose mínima. Quanto menor tu errar no inibidor de aromatase, melhor. Então, assim, que o erro seja sempre para menos. O problema das pessoas é que elas procuram alguns coaches, até médicos, treinadores, enfim, que já tem protocolos básicos para todo mundo, e aí é erro e acerto. Aí o cara joga tudo parecido para todo mundo, só que é erro e acerto, né? E não precisa, você começa pelo básico, pelo mínimo. Tem muita gente que não vai precisar de um inibidor de aromatase. E se precisar, você tem que falar para ela, olha, conforme o teu percentual de gordura vai começar a baixar, a gente vai ter que refinar essa dose. Tem que mudar. Tem que mudar. Não é porque você vai baixar o nível da aromatase e vai baixar o nível de estrogênio no teu corpo que tu vai melhorar, porque não vai. Pode ser que dê errado. Entendeu? E, doutor, tem algum outro efeito colateral que você vê em relação além da libido nos homens, né? Tem outros efeitos colaterais que a dose errada do inibidor de aromatase pode causar? Sim. Qualquer medicamento, né, Wellington, se tiver um excesso terapêutico, vai ter alguma consequência. Na inibição da aromatase, o principal fator que ocorre nos inibidores de terceira geração, que são letrozol, anastrozol e hexamestano, os presentes no mercado nacional, ele resseca um pouco a articulação e pode dar dor articular, né? Então, o excesso dessa droga pode dar esse ressecamento articular. O nível de toxicidade hepática dos inibidores de terceira geração é bastante modesto. Já o de primeira e segunda geração eram muito mais tóxicos, né? Por isso saíram de circulação. Mas no terceiro já é menos. Porém, se exceder a dose, né, além de ter essa questão da libido, ressecamento articular, dor articular, inclusive são motivos para mulheres em tratamento pós-quimioterápico abandonarem o tratamento adjuvante, a dor articular. É um dos principais motivos que ela abandona o tratamento. Então, no caso aí da modulação hormonal, onde a gente faz uma inibição, também é um fator que deve ser levado em consideração. E as mulheres sentem dores, calor noturno, suor noturno, com baixa de estrogênio? Isso ocorre mais com o uso de tamoxifeno, que é um competidor do receptor estrogênico, né, diferente dos inibidores de aromatase. O mecanismo de ação é outro, em detrimento ao inibidor de aromatase. O tamoxifeno tem essas características aí de fogachos no final do dia, desconforto, né? Então o tamoxifeno ele tem essa ação. Sempre no protocolo e no tratamento, né, para pós-adjuvante de câncer de mama, entra-se o tamoxifeno primeiro e por 5 anos depois o inibidor de aromatase. Então é como se fosse feito um desmame, mas tem esse colateral. E para o pessoal que tem dúvida aí, doutor Ricardo, a diferença do anastrozol, do hexamestano, do letrozol, o que é isso? Bom, para a gente entender melhor isso, nós temos aqui uma
que a produção colocasse uma tabela aqui. Aqui nós temos a classificação dos inibidores de aromatase, né? Então temos a primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração foi desenvolvida nos Estados Unidos. A aminoglutetimida é um medicamento bastante antigo, ele ainda existe, mas é pouquíssimo usado. E ele tem um poder de ação considerável, porém a toxicidade dele é bastante alta. Aí ele foi meio que caindo em desuso. Em detrimento a isso, surgiu a segunda geração, né? O fadrozol e o formestano, que vieram tentar corrigir um pouco essa questão da toxicidade, porém ainda são bastante tóxicos. No Brasil, nós temos apenas a terceira geração. A terceira geração é composta por anastrozol, letrozol e hexamestano. O anastrozol é o medicamento mais antigo de inibição de aromatase de terceira geração que nós temos no Brasil. Esse medicamento, comparado com letrozol e hexamestano, tem uma eficácia bastante reduzida. Ele é bem efetivo, porém esses outros dois são mais efetivos. Padrão ouro no Brasil hoje tem mais estudos, mais utilizado o letrozol. O que vem competir já em paralelo o hexamestano. O anastrozol ele é utilizado ainda meio que empiricamente, como foi comentado, aí, usa o anastrozol, mas o poder de ação é inferior. Mas não deixa de ser uma droga bastante efetiva. E o bloqueio do letrozol comparado com o anastrozol, como é que funciona para a galera entender? O mecanismo de ação dessas drogas é o mesmo, né? Eles inibem a enzima aromatase, inibem o processo de conversão dela de andrógeno em estrógeno. Então eles vão diretamente na enzima e inibem. A diferença de um tamoxifeno, por exemplo, o tamoxifeno ele é seletivo, ele é um competidor de receptor estrogênico. Isso significa que esse medicamento ele não inibe a enzima aromatase, ou seja, o paciente está convertendo em estradiol livremente. Se ele tem uma conversão X, esse X continua. Tá? Mas eu não estou tendo ginecomastia. Sim, ele foi desenvolvido para nódulo mamário, né, em primeira instância, segundo a questão da gônada feminina. Então, ele vai proteger, prevenir que desenvolva-se nódulo naquele paciente. Né? Ele não vai ter uma ginecomastia. Dificilmente vai ocorrer. Seletivo, né? Seletivo. Porém, pode ocorrer acúmulo de gordura, né? Sim. Que o Hélito comentou anteriormente. Sem ginecomastia, mas o paciente está gordo. Então é um outro tipo de ginecomastia. Talvez tenha que fazer uma lipoaspiração, né? Então, nesses casos, o paciente às vezes utiliza um medicamento por falta de informação de forma equivocada. Tá, doutor, mas então não devo usar o tamoxifeno? Não. Você pode usar um tamoxifeno se tiver um nódulo. Para desmanchar aquele nódulo que já existe, o nódulo sempre é concentrado na porção retroareolar. Ele é muito mais efetivo que o inibidor de aromatase para isso. Mas para evitar a formação de novos ou o crescimento do mesmo, o inibidor de aromatase é a primeira escolha. Essa é uma diferença que tem que ficar bem clara. E se chegasse um paciente na tua clínica zero de estrogênio, Ricardo? O cara está com zero. Quais seriam os sintomas principais? A primeira coisa que esse paciente vai relatar é falta de libido. Né? Se ele não tem estrogênio, ele não tem libido. Queda de cabelo, doutor, risco cardíaco, alguma coisa assim, não? Não, queda capilar não interfere em DHT, risco cardíaco também não. Segunda coisa que ele vai relatar, dor articular. Né? Ele vai ter dor articular por falta de lubrificação. O estradiol vai reter um pouco de líquido, mas ajuda a lubrificar. Então, falta em libido, dor articular são relatos que ele vai te passar antes mesmo de você fazer os exames. Você já vai ter um norte aí para investigar. Doutor, acne tem alguma correlação? Melhora ou piora de acne se a pessoa... Porque, teoricamente, se você baixa o teu estrogênio, a gente deixaria a testosterona mais elevada ou mais disponível, aí aumenta a oleosidade da pele. Existe isso ou não, doutor? Mas daí seriam mesmo os efeitos colaterais comuns dos hormônios, né? É mais ou menos isso. A gente potencializaria a testosterona. Né? Se temos ali 2.000 nanogramas de testosterona, a conversão é nula, está os 2.000 disponível. Se você não fizer uma inibição por outros meios, você vai ter mais oleosidade, mais sebo, mais acne. Se uma parte está sendo convertida, vai diminuir um pouquinho, lá vai ficar em 1.800. Né? Então a gente tem uma redução, mas também não é tão expressiva a ponto de dizer que vai usar grande relevância. Mas no fio ali, no rodapé, sim, dá uma diferença. A presença do estrogênio na mulher é um pouco mais
é um pouco maior do que em homem, né? O homem tem pouquinho, né? E a mulher tem Sim, mais, né? os dois hormônios sexuais predominantes são testosterona e estradiol. No homem, a testosterona é predominante, na mulher, o estradiol. Os dois coexistem nos dois sexos. Uma mulher sem testo não tem libido, um homem sem estradiol não tem libido. Então tem que ter um equilíbrio. O que foi comentado pelo Hélio anteriormente é utilizar inibidor de aromatase em mulher deve ser feito quando ela usa hormônio? Se a gente for pensar, o estradiol ele é o hormônio predominante no sexo feminino. Então, se a mulher está usando testosterona em dose suprafisiológica e está convertendo um pouco, que mal há nisso? O que nós temos que nos preocupar é com o excesso da testosterona. Se ela for excessiva, ela vai sensibilizar receptores. Os que estão mais concentrados são no tecido ginecológico, principalmente região clitoriana. Então, essa mulher vai ter hipertrofia clitoriana. O clitóris ele é um micropênis. Se você estimular com testosterona, ele cresce. Então, tem que inibir os receptores daquela região. Tá? Então, a diferença de um tratamento para uma mulher para um homem na inibição da conversão muda. Olha aí, ó. E aí vem a pílula da barriga, todo mundo toma igual. Mulher, homem, Exato. velho, adolescente. É que eu acho que ele gera uma falsa impressão que tirou retenção de líquido do corpo e a pele ficou um pouquinho mais fina, talvez, né? Essa talvez seja a ideia de secar a barriga, né? O que eu vejo muito, a gente pode refletir ao longo da história, praticamente todo ano surge uma coisa milagrosa. Ela fica no mercado alguns meses, né, prometendo várias coisas, depois desaparece. Pílula da barriga, depois a gente teve outros medicamentos que prometeram mundos e fundos e sumiram, né? O que realmente funciona, tem estudo literário, tem muito controle, é uns 10 anos de estudo antes de ser colocado em circulação. Tudo que é muito rápido, cai rapidamente também. A gente lembra quando estourou a sibutramina, né? Nossa senhora. Anfepramona, que veio antes, nossa. foi tirado do mercado. A anfepramona ferrou com muita tireoide por aí. A anfepramona causava dependência química absurda. O paciente com um mês de anfepramona, ele corria no consultório porque é receita. Então, foi retirado do mercado por causa disso. O uso de alguns medicamentos hoje, por exemplo, a lisdexanfetamina, o Venvance, é a droga da inteligência, concentração, cognição. O paciente que utiliza a Venvance dificilmente abandona o uso. Então, é uma droga questionável. Tá? Ela causa dependência química. Então, tem que tomar cuidado na prescrição, o porquê prescrever para aquele paciente. Em alguns casos, TDAH, obviamente, deve ser prescrito, porém, tem muito prescritor hoje que chega a ser, diria, antiético em acabar induzindo o paciente a utilizar esse tipo de medicamento, sabendo que ele vai causar dependência. Né? Então, é um paciente que vai ficar preso a isso. E esses medicamentos se manipulam em farmácia, manipulação a todos, né? Sim, no caso dos inibidores de aromatase, eles têm a indústria já fornece prontos nas concentrações indicadas, já destinadas ao uso primário, né, que seria o tratamento adjuvante ao câncer. Nós temos aqui uma imagem, a produção vai colocar para nós, do que é presente no Brasil. Então, os inibidores de aromatase de terceira geração. Essas são as dosagens em miligramas que nós temos na indústria. Né? Então, na indústria a gente já compra pronto. Anastrozol de 1 mg, letrozol de 2,5 mg, hexamestano 25 mg. Isso aqui é destinado ao tratamento adjuvante de nódulo mamário. Não significa em nenhum momento que isso é dose para inibição de aromatase em pacientes em uso hormonal. Muitas vezes isso aqui é superdosagem. Então, o ajuste fino diminui as doses conforme o baixo percentual de gordura, conforme a resposta do paciente, né? Aquela questão se ele foi obeso na infância ou não, tudo influencia. Então, muitas vezes, tu vai fazer a prescrição inicial para um paciente baseado ali no peso, percentual de gordura, idade metabólica do paciente, os achados laboratoriais nos exames, tu faz uma prescrição inicial. Porém, no primeiro mês de uso, combinado com a reposição hormonal, é que ele vai nos dar o feedback se a libido está legal, se ele está se sentindo bem com essa dosagem, para você fazer um ajuste fino e, se necessário, um novo exame, um contrateste, né? Então, isso aqui é facilmente encontrado na prateleira da farmácia. Agora, a dosagem que esse paciente tem que utilizar para a inibição da aromatase difere muito do que a gente vê aqui.
O pessoal, a prescrição é individual. O pessoal que gosta de tomar remédio por conta própria, e ainda mais esses Total. medicamentos que são altamente, né, complicados assim, para usar de uma forma, né, tomar, se medicando, né? Sim. né? Quando a gente pegava lá na academia, era todos 1 mg, era anastrozol 1 mg. Todo mundo Naquela igual, época. né? Todo mundo igual. Usava dia sim, dia não. 0,5, dia Não, sim, os dia caras não. tomavam todo E dia. 0,5, dia sim, dia não, cara, dá um efeito. Sabe qual é o pior? O Beto comentou sobre ressecamento articular. Os caras davam pau no treino, mas assim, dava pau. A testosterona aumenta, né? Subia, Precisa de alta baixo, o cara Sim. tá com testo alto, vamos treinar pesado. subia a Sem carga no... lubrificação na articulação. Não, e aí o combo, né? Não era só isso, né? Aí tomava isso e aí testo, trembo. Foi quando a trembo começou a ficar forte no Foi mercado. forte, né, cara? E testo, trembo e anastrozol. Pensa. Na musculação, Só faltou o ainda a Venvance. pessoa consegue ainda até ir um pouquinho mais além. Agora, imagine um praticante de uma modalidade igual ao CrossFit, que tem um impacto um pouco maior, né? Dependendo, às vezes, até um Ironman, né? Exatamente. né? Tem um desgaste maior, né? O que a gente vê no fisiculturismo, por exemplo, quando teve a ascensão dessas drogas de terceira geração, da segunda para a terceira geração, no fisiculturismo nos anos 90, né? Então teve a tremo também, que é em larga escala naquele período. Os atletas não estavam preocupados em reprodução, né? Então eles não tinham essa preocupação com libido. Os atletas daquela época lá raramente tinham filhos, né? Eles estão destinados Só ao na competição, campeonato, né? né? À Kamikaze, só a competição. competição. Não tinham preocupação também com a estética dos órgãos genitais, né? Então surgiu-se aquela ideia, porque o cara é grande, o negócio é pequeno, né? Surgiu essa ideia, atrofiava totalmente os testículos, não tinha essa preocupação. É um cara de 1,70 m com 130 quilos, obviamente ia parecer menor ainda. Mas então hoje a gente vê uma preocupação muito maior nisso, né? Em preservar a espermogênese, volume vestibular, a saúde desse paciente, a possibilidade de gerar filhos. E tudo remete aqui, né? Os abusos terapêuticos da época, que hoje estão sendo corrigidos, a superdosagem, não apenas no fisiculturismo tradicional, como nas academias, a gente via isso também, né? As pessoas não se preocupavam com isso. E de lá que começou a se concretizar essa ideia de que os hormônios fazem mal, a forma de utilizar faz mal, né? Então, tudo por erros terapêuticos. Né, doutor Ricardo, agora só a título de curiosidade, a galera aí que fala dos filhos, aí a gente pode dar alguns exemplos de atletas de ponta que tiveram filhos, né? O Seban, o Brandão, né? Brandão, o Dino também. O Dino também teve filho Já também. competia quando a esposa engravidou. Exatamente. Então, dá para ter filho e ser grandão. Eu, Sim, sim. eu, faz 2 semanas só. O Wellington também. O Wellington aqui. É isso aí. Bom, nos inibidores de aromatase a gente também tem que lembrar aí da utilização. Se tem período de uso, se deve ter usado permanentemente, se ele deve mudar as dosagens conforme a carga hormonal. Conforme nós comentamos anteriormente, o percentual de gordura vai influenciar, a carga hormonal que esse paciente está utilizando vai influenciar, se é só testosterona ou se é combinado com ergogênico, né, esteroide anabolizante. Alguns aromatizam, outros não. Alguns têm um mecanismo de desenvolver ginecomastia por outros meios, por exemplo, a trembolona, ela não aromatiza, porém ela desenvolve ginecomastia por uma hiperprodução da prolactina, que é um hormônio produzido em uma das nossas glândulas centrais. Então, os mecanismos de produção aí desse nódulo, desse acúmulo de gordura, devem ser diagnosticados para o tratamento ser efetivo. Outra coisa muito importante é se esse paciente tem uma regularidade em treino e alimentação. Então, de nada adianta você fazer o melhor tratamento, o melhor ajuste, estar com o melhor preparador físico, o melhor nutricionista, e o teu paciente não colabora. Ele não treina corretamente, ele toma bebida alcoólica e o percentual de gordura fica subindo e descendo constantemente. Um mês ele está no consultório lá com 15, no outro ele está com 18, depois ele está com 13. Como que tu vai deixar a dose redonda para esse cara? É difícil. Então tem que ter meio que uma constância, né, no processo, e o paciente entender a necessidade de também seguir as regras e poder chegar no objetivo de forma o mais adequada possível.
Se só tirar o álcool já resolve bastante coisa. Ajuda, O álcool atrapalha muito, né? ajuda muito. E a galera quer beber bastante na semana e não tem... Eu vou tomar um negócio que vai tirar minha retenção, segundo eles, né? Aí eu posso tomar álcool, que me deixa retido na segunda-feira, mas aí eu tô tomando uma parada que tira minha retenção. Aí tá tudo certo. Exatamente. Aí tu se afunda mais ainda, né? O que eu vejo bastante em consultório, o paciente fala, olha doutor, eu quero melhorar o meu corpo, a minha saúde, mas não vou deixar de beber no final de semana, não vou deixar de ter o meu lazer. Eu concordo você ter o seu lazer, a sua vida social, você não é um atleta, né? Você não está objetivando isso. Porém, quanto mais próximo você chegar do ideal, melhores serão seus resultados. Não quer fazer? Já lhe oriento. O resultado final não será tão bom quanto. Então tem que ter ciência disso. Às vezes você se espelha num profissional, lá numa pessoa que é atleta, que tem um nível elevado, que faz tudo corretamente, como o nosso convidado Giovanni anteriormente, leva uma marmita no restaurante. Quem faz isso? Então, imagine como tu vai se comparar uma pessoa nesse nível de preparo mental se você não consegue fazer dessa maneira. Então, tem que saber discernir esse tipo de situação. Importante saber o porquê que tu quer fazer, né? Por quê? Exato. Pra quê? Pra quem? Eu sempre pergunto, né? Quando a pessoa vem me pedir assim, pô, eu queria fazer uma preparação, mas eu não quero competir. Mas por quê? Pra quê e pra quem? Você que quer. Você quer provar algo pra alguém, você precisa. Então é importante, quando você você entra nesse mundo, eu vou tomar. Vou dar um exemplo de um homem que quer fazer quase uma preparação. Testosterona, um ergogênico, inibidor, que mais? Vou tomar GH, vamos supor, o cara quer fazer o combo completo. O cara tem dinheiro para gastar, tem recurso, né, para investir. Quer fazer o negócio certo. Tem coisas que não vão ter necessidade se tu não tiver alguém que possa, por exemplo, te pedir exame. Então eu sempre falo, né? Quando alguém vem me procurar para a gente fazer um trabalho, seja de preparação para competição ou eu quero ser fitness, eu quero ficar com shape de atleta sem ser atleta. É difícil, tá? Difícil porque quando você se permite algo, porque você não quer ser atleta, justamente o atleta que você se espelha não se permite. Então, não vai ficar igual o doutor estava falando. Então, assim, o cara vai lá. Cara, se tu tem como investir em droga ou em hormônios ou em que for, que quer que seja até droga recreativa, né? Porque tem gente que tá lá, tal, aí não quer beber na balada, investe em droga recreativa, né? Porque o álcool estraga tudo, o problema, né? Mas os teus neurônios tá tudo bem. Pode queimar os neurônios, tem problema. Investe num médico, faz exame. Se teu estradiol já tá bom, você quer fazer testo, trembo, vou chutar, GH, que vai demorar um monte para você ver efeito, demora. E o inibidor, para que o inibidor? Aí você fala, tu já vai ter um aumento da prolactina. Tu inibe a aromatase, baixa estrogênio. O que vai acontecer lá na frente? Tu vai ter dois mecanismos que provavelmente vão baixar a tua libido. Né? Porque se vai aumentar a prolactina e vai baixar o estrogênio, que a prolactina também, né, doutora? Ela também baixa a libido, né? O aumento da prolactina. Sim, tá intimamente ligado aí com a libido, né? Tanto estradiol quanto estrogênio. E aí, olha só o que o cara vai fazer. Daí só que ele não quer ser atleta. E aí ele tem uma namorada, ou ele quer sair pra balada, quer mostrar o shape, né? Aí vai conhecer uma menina, e aí na hora que ele vai precisar do amigão dele, o amigão vai deixar na mão. Aí ele tem que entender o quê? Menos é mais. Exatamente. Não precisa de trembolona, não é o primeiro hormônio que você deve escolher, não é. É o hormônio para atleta de alta performance. Não é brincadeira. Inibidor de aromatase, tem que ter a dose correta, se precisar, talvez não precise, porque se a tua texto estiver em comparação com dentro do percentual correto, você não precisa. E você tem que ter alguém que possa prescrever exame. E a cada um mês, talvez seus exames mudem, né, doutor? Às vezes, mês a mês, o exame já mudou.
Essa parte do acompanhamento multidisciplinar, né, é bem importante. No caso médico, o que você sempre deve procurar? Um profissional que tenha uma especialização nisso, que viva isso, que estude isso, né? Nós temos várias especialidades dentro da medicina. Cada profissional se dedicou anos àquilo, né? Então, o pediatra, crianças, geriatra, pessoas com idade já mais avançada. Então, nós temos as especialidades para isso. E muitas vezes, mesmo o especialista, ele precisa se refinar naquilo, né? Ficar um super especialista no que ele está fazendo. A interpretação de um exame, muitas vezes, tem que ter um tato muito refinado para saber que aquilo está equivocado. Não é simplesmente, está dentro do limiar da naturalidade. Não significa que é o correto. Você tem que ver muito bem a questão do paciente, se essa resposta está ocorrendo nele, para fazer o ajuste fino necessário. Então, isso é importante, né, para não ter equívocos de prescrição. Muitas vezes também o que ocorre? Já recebi inúmeros pacientes. Olha, doutor, eu já acompanhava com outro médico, mas o resultado não foi o que eu esperava e deu alguns problemas. Mas eu já fazia com o médico. Então, esse cuidado. Você vai procurar um preparador físico, todos após se formarem têm essa capacidade, porém, não há como comparar alguém que tem 10, 20 anos de experiência, que se dedicou àquilo, que se aperfeiçoou com quem está começando. Então, esses cuidados também são bem importantes para você atingir o que você almeja, né? O Ricardo, em relação à prolactina ali, os medicamentos ali que o pessoal pode estar utilizando para amenizar esses efeitos colaterais aí. Sim, prolactina. O Wellington comentou sobre a trembolona. A trembolona é uma droga bastante falada aí no fisiculturismo, também no uso recreativo de alguns entusiastas, né? É uma droga que tem um poder de ação muito grande, ela é derivada da androlona, então um anabolizante que é derivado de outro anabolizante. Ele não tem um mecanismo de aromatização, ele não interfere na enzima aromatase, porém ele faz uma hiperprodução de prolactina. A prolactina é um hormônio que é produzido pela glândula hipófise na porção posterior e ele é estimulado pelo uso da trembolona, por exemplo, né? Então, para a gente inibir a produção desse hormônio, existe um medicamento hoje no mercado que é efetivo, que é a cabergolina. Então, nós temos que ter uma dose adequada desse medicamento, a cabergolina, que é de uso semanal, não é de uso diário, para inibir na concentração adequada essa prolactina. Também deve ter prolactina no homem, na concentração adequada, assim como estradiol, assim como testosterona. Você não pode zerar ela, mas tem que deixar no nível adequado. Outro fator que pode ocorrer sem uso de anabolizantes que proliferem a produção de prolactina é esse paciente ter desenvolvido, por algum motivo, um tumor na hipófise, né? Então, nós temos alguns tumores hipofissários que são microadenomas ou macroadenomas hipofissários. O mais comum deles é o prolactinoma. Ele faz uma hiperprodução desse hormônio e nos exames se pode rastrear isso. O diagnóstico é feito aí com ressonância nuclear magnética de célula túrcica. O tratamento geralmente é feito com medicamento, não é necessário cirurgia se ele for um microadenoma. Se for macro, geralmente tem que operar. Mas são nuances aí que você tem que ter aí para fazer uma boa leitura de exames, ter uma boa relação com o paciente. Às vezes ele está usando o trembolona e não fala nada, né? Tu vê lá um nível alto. Para a gente ter um diagnóstico tem que estar pelo menos uma elevação muito acima do normal para ser um prolactinoma. Porém, se já elevou, você já ativa o teu pensamento, né? Será que esse paciente está desenvolvendo um tumor? Ele está me omitindo alguma informação? Mas, basicamente, né, uma boa relação médico-paciente pode contornar isso. E o tratamento para esse tipo de situação é a cabergolina. Doutor Ricardo, e o aumento da prolactina tem relação com cansaço físico também? Embora baixa da libido, cansaço físico também? Se você tiver qualquer hormônio, exceto a testosterona, muito alto, uma produção muito alta, você vai interferir na produção de outros hormônios. Um deles que é muito sensibilizado por desequilíbrio hormonal é o cortisol. Se você está um desequilíbrio hormonal, em qualquer que seja o sistema, ele vai interferir na produção desse hormônio. E o cortisol vai ser catabólico, consequentemente, o paciente passa a ter
uma astenia, um cansaço, e o rendimento dele não é o mesmo. Isso é legal avisar a galera, né? Porque às vezes o paciente lá tem 30 anos, treina na academia e tal, e tá lá sofrendo com cansaço físico, e não sabe por quê, né? É uma sinalização que o cara, pô, já tem que procurar um médico. Se ele tá fazendo por conta, não é normal, né? Uma pessoa de 30 anos tá cansado, uma pessoa de 30 anos tá no auge, né? Nossa, a gente vê todo dia, né, Todo cara? dia tem um cara que Só reclamando, vai ali, vai se arrastando até que o cara desiste de treinar. Que ele acha que o problema é ele, né? Qualquer problema, né? Que o teu corpo vai sinalizar cansaço, uma libido ou uma leve melancolia, né? Que pode dar uma melancolia, tipo quase uma depressão, mas não chega a dar isso, né, Ricardo? O cara já tem que já começar, poxa, vou procurar um médico para me estabilizar, né? Mas olha só, aí a gente fala aqui, eu acho que a gente tinha que frisar mais ainda, né? Cara, não é qualquer médico. Aí esse é o ponto, né? Não é qualquer médico. Primeiro, médicos que não são da área do esporte, na sua grande maioria, que não tem uma mente aberta, vai te julgar. Primeira coisa. Ele vai falar assim, já fizeram comigo, né? Você tá tomando essas porcaria aí? Pra que essas porcaria? Tipo assim, eu não tô aqui eu quero resolver meu problema. Eu não tô aqui pra ser julgado, pra você querer saber. Eu já tomei. É igual se tu tiver que me atender porque eu sofri um acidente de carro porque eu tava correndo. Igual tu vai ficar me julgando lá, eu lá na minha cirurgia. Por que tu tava correndo, cara? Por quê? Não, tu tem só que fazer a tua cirurgia, entendeu? Então tem médicos que não vai adiantar, não vai resolver o teu problema. Como tem personal trainer que também não vai. Sim. Se tu tá indo com Eu não sou um personal trainer indicado para você ser da terceira idade e eu precisar fazer um trabalho mais lúdico, de mobilidade. Não é não é a minha especialidade. Eu tenho pessoas que eu posso te indicar, eu indico mesmo. Entendeu? A minha esposa, a gestante, agora, antes dela ganhar bebê, ela não estava treinando comigo. Ela estava treinando com um amigo meu, que é especialista em treinamento para gestantes. Entendeu? Então, é a mesma coisa o médico. O pessoal tem que entender isso. Tem que procurar um médico, né, que entenda dessas questões. O Dr. Ricardo, para mim, hoje, maior nome em Joinville para você ir lá e ver sobre essas questões. Por quê? Porque um médico que não é a área dele, ele vai ver teus exames, ele vai ver tua texto, tá ok, tá alta, corta essa porcaria aí, tá muito alta. Aí você vai lá e corta texto do nada. Tem médico que nem sabe que tu tem que fazer uma TPC, por exemplo, ele só manda parar. Cara, eu já vi um médico mandar parar. E ele não tem ideia do que ele tá fazendo com a vida do paciente que tá tomando testosterona, parou e não fez uma terapia pós-ciclo. Exemplo, tá? Tô dando exemplos, né? Então, se tu quer fazer um negócio mais refinado, tem que ser com uma pessoa que consiga entrar lá dentro da questão, não te julgue e só esteja ali para resolver o teu problema, não arrumar outro, né? Então, existe muito isso, a questão do julgamento médico. A gente já tinha conversado sobre, e eu acho um absurdo, às vezes, alguns profissionais fazerem isso, né? Porque daí induz o paciente a continuar fazendo errado. Sim. Errado, né, doutor? De certo, você já pegou gente no consultório com essas questões, né? Eu concordo plenamente com esse posicionamento do Wellington, porque, infelizmente, nós vemos na medicina, não são alguns, são vários profissionais que fogem da ética, o princípio básico de ser médico, não julgar. Você está ali para ajudar, levar o seu conhecimento. Tentar da melhor forma resolver o problema do teu paciente que teve a confiança no seu trabalho, em procurá-lo na sua clínica, no seu consultório, no hospital, para ajudá-lo. Quem é o profissional para sair julgando? Essa é uma atitude totalmente antiética. Se você não se sente à vontade em tratar aquele paciente, o código de ética médico é claro, você não tem a obrigação de tratá-lo. Você pode dizer, não, procura outro profissional. Mas julgar o que ele fez, você também não deve. Então, a gente ainda enfrenta isso, infelizmente, né, de profissionais que acabam julgando o paciente por estar fazendo um uso hormonal, muitas vezes sem um acompanhamento de forma equivocada, e surgiram problemas. O papel do profissional, seja ele independente da especialidade, se não consigo arrumar isso aqui, não é minha especialidade, vou encaminhar para o colega.
Se é minha especialidade, mas não tenho afinidade com isso, vou tentar ajudar até onde eu posso, encaminho para alguém que seja mais refinado, tenha mais estudos nessa área. Agora, de forma alguma, se pode ser julgando esse paciente ou comentar o caso dele com pessoas que não estão dentro ali da área médica ou da área da saúde. Isso é um erro ético gravíssimo. Então, julgar um paciente, além de ser antiético, você está sendo equivocado, porque você está ali para, olha, nós temos tais caminhos para fazer, a gente pode fazer dessa maneira, se você concordar, a gente pode seguir esse caminho. Você não vai impor nada. Muitas vezes, profissionais fazem isso, principalmente os que têm uma formação um pouco mais antiga, né? São mais engessados nisso, a mente mais fechada. Então, nós enfrentamos isso, tá? Sempre procurar profissionais, sejam da área que for, médica, educador físico, nutricionista, engenheiro especializado naquilo, que ele vivencia aquilo e que saiba te dar um bom atendimento. Então, essa questão que o Wellington levantou, eu acho bem importante, né, a gente frisar isso. Tratamento hormonal, você não está fazendo nada de errado, você está fazendo um tratamento. Não precisa esconder o que você está fazendo, de forma alguma. Você está fazendo um tratamento da forma correta para que tenha os benefícios que você almeja. Então, julgar sem você ter o domínio naquilo é muito leviano. Existe uma melhora, né, da qualidade de vida do aluno. Eu tenho alunos de 50, 60 e fazem terapia hormonal e existe uma diferença, né? Quando eu vejo que está acabando o tratamento deles, que está ali já no final, assim, que está quase zerando, né, os medicamentos de dar uma baixa no humor, já muda o cansaço e tal. Começou a fazer o tratamento hormonal, a pessoa muda. Qualidade de vida, treina melhor, dorme melhor, come melhor, se motiva mais, se arruma mais. É fisiológico, né? É fisiológico. Se cuida mais tudo. Se nós observarmos nós, a gente não está na velhice, mas já somos adultos caminhando para adultos mais velhos. Quando nós éramos jovens, lá de 18, 20 anos, sem o tratamento, né, a energia era máxima. Você fazia várias coisas ao mesmo tempo, ali não cansava, dormia pouco, estava bem no outro dia. Quando a pessoa vai envelhecendo, a carga hormonal vai caindo, né? Então a resistência física, o desempenho laboral, tudo vai caindo, o libido. Então o que tem de errado em você deixar essa pessoa melhor com o conhecimento, os recursos que ela tem agora na vida adulta e uma produção hormonal, seja exógena ou endógena, próxima ao que ele tinha na juventude? Ele vai produzir muito mais, vai viver muito melhor, vai se sentir melhor. Isso é prevenção de saúde, é investir em retardar o envelhecimento. Talvez essa seja uma das coisas que não são vistas por muitos. Porém, isso é prevenir o envelhecimento precoce e investir numa saúde, numa qualidade de vida. Eu vejo dessa maneira um tratamento hormonal. O Ricardo deve ter pego já alguns pacientes que quando chegaram na primeira consulta, meio gordinho, cabisbaixo, meio com medo. Aí vai no retorno, já vem já a camisetinha mais apertada, banho tomado, Barba mais feita, mais vaidoso. Muda, né? Muda totalmente. Muda totalmente, né? Pacientes mulheres. E quem não quer isso, né? Pacientes mulheres é muito característico. Se a paciente é sobrepeso ou obesa, ela está desanimada, a unha não está feita, não está com maquiagem, ela te olha meio para baixo. Ela começa a emagrecer e se sentir bem com ela mesma, ela muda o estilo de roupas, ela faz a unha, ela usa maquiagem, muda a cor do cabelo. Parece que você deu vida àquela pessoa. A autoestima é muito importante. Não é só ali na clínica, no consultório. Ela vai levar isso para a vida dela. Para as pessoas do convívio, para o marido, para os filhos, para a empresa onde ela atua, no campo de atuação. Então veja como você está conseguindo auxiliar essa pessoa a ter uma promoção na saúde, né? Ela está fazendo academia, ela está fazendo dieta, está se sentindo melhor. Vai ser bem visto até no trabalho? Claro, vai ter mais oportunidades. Cuidado. Se a pessoa está bem esteticamente, é hipocrisia você falar que ele não tem mais oportunidade, porque realmente haverá. Se você está bem vestido, está bem apresentável, tem uma boa oratória, está esteticamente mais destacado, as oportunidades automaticamente surgirão.
Isso Tá vai mais ocorrer. instagramável, né? Instagramável, com certeza. O que matou mais até hoje? Cigarro e bebida alcoólica ou hormônio? Olha, uma conta dessa é nem bom a gente levar para o lado pessoal, mas hormônios, né? A pessoa morre muito mais fácil errando a dose de uma insulina, por exemplo, que é um hormônio utilizado em larga escala no tratamento para o diabetes, em detrimento a utilizar uma testosterona, um ergogênico. Uma vida Nem se inteira. compara. Desculpa. Nem se compara. Então, a hipocrisia de falar que hormônio vai fazer mal, anabolizante vai matar, obviamente, tudo em superdosagem faz mal. Esse Mas é o fazendo da ponto. forma correta, Esse é o por ponto. favor. Essa molecada que vocês veem aí, ó, caso, o menino tá tomando, tá com câncer, tá com nódulo no fígado, tava tomando, o atleta fulano morreu. O que a gente tá falando aqui não tem nada a ver com superdosagem, porque paracetamol, se você tomar 10, provavelmente você vai desenvolver uma cirrose, né? Se for tomar de uma Paracetamol vez, 10, uma vez. é um remédio que é facílimo de você acessar e é altamente letal em doses altas. Exato. Não tem o que fazer, vai morrer em falência hepática. A gente já comentou isso. Uhum. Então, muito bem lembrado, paracetamol, você vai lá no balcão da farmácia, pode ser de menor, você compra. Isso. Então, o que a gente está falando aqui é justamente... O que a gente fala em todo o podcast, né? É justamente algo que é controlável. Por exemplo, tem médicos que condenavam a testosterona pelo fato do câncer de próstata. Hoje, o que os médicos mais atualizados, urologistas, falam? A falta de testosterona também leva ao câncer de próstata. Olha só. O principal fator de surgir um câncer, o envelhecimento celular, o envelhecimento das células como um todo. O que rejuvenesce esse processo, né, fisiológico? Testosterona. Se você tem um paciente com uma testosterona adequada, não em níveis cavalares, adequado, o risco de desenvolver doenças nesse padrão também reduz. Só que no passado a ideia era retrógrada, você acreditava, vai usar, vai ter, vai fazer mal. Porque nós vimos um caso de um paciente que utilizava lá, clandestino, sem acompanhamento, e estava assim. Aí leva isso como uma verdade imutável. A testosterona, o treinamento, a dieta em si melhora Estilo de muito. vida, né? Estilo Melhora de vida. muito, né? O retardo de envelhecimento, né? Com certeza. Eu venho de uma família que, infelizmente, os meus tios-avós, o meu avô, faleceram... o meu avô faleceu com câncer de próstata, mas ele não faleceu do câncer de próstata em si. Mas tios-avós morreram de câncer de próstata. O meu pai já fez, acho que 2 ou 3 raspagens de HBP, né? Que é a hipertrofia benigna da próstata. Meu pai é um sério candidato também a desenvolver. Nunca tiveram contato com hormônios. Tu tá com que idade agora? 44. Já fez o exame do toque? Não? Ano que vem. Ano que vem? Fui lá, neurologista. Olha o mão do Ricardo lá. Ó. Tem que ser Você sabe que é meu pequenininho. paciente, né? Não, mas ele tem que me levar pra jantar primeiro, cara. Senão... Bom, pessoal, Tem que tomar um DV-catena primeiro. o assunto está bem interessante, né? A gente estava falando um pouco sobre a inibidora de aromatase. Acabamos sempre fugindo um pouco do assunto porque a gente é apaixonado por isso, né? Não tem como ser diferente. Vocês teriam mais alguma colocação em relação ao inibidor de aromatase? Ficou alguma curiosidade, uma coisa de algum aluno? Gostaria de trazer aqui para o podcast? Quando é que o aluno ele pode começar já tá usando os inibidores? Já começando o protocolo ou tem que esperar mais um tempo para ver o estrogênio nos exames bioquímicos, marcadores bioquímicos, para ver se realmente, ou já numa avaliação física visual, assim, já dá para, vamos começar com o inibidor, ou o tempo que vai usar, como é que Ótima funciona? pergunta. Só para a pessoa entender, né? Fisiologicamente, se esse paciente não está em uso hormonal e não vai fazer uso hormonal, vai fazer só uma dieta, vai fazer um trabalho com educador físico, os exames é que vão ser preditivos para a gente ver se há necessidade de uma dose mínima de inibição da aromatase ou não. Geralmente não é necessário. Agora, se o paciente vai iniciar uma terapia hormonal suprafisiológica, uma dose mínima vai ser necessário. Mas o ajuste fino só vai ocorrer com o passar dos meses. A gente vai vendo a resposta desse paciente, conforme baixa a percentual de gordura, conforme ele responde na academia, se ele segue a dieta, para fazer o ajuste fino. Ou até às vezes quando o aluno já vem já com um nódulo. Já, né?
Se ele é um uso, faz o uso já, né, usar, sem o acompanhamento e já está com nódulo, aí é uma outra situação, né? A gente tem que lançar mão também, talvez, do tamoxifeno, que é o competidor do receptor estrogênico. E muitas vezes, se essa ginecomastia já atingiu acima do grau 3, é somente cirúrgico, né? Ela tem 4 graus, até o grau 3, dependendo, é tratável medicamentosamente. Até o grau 2, com certeza. Acima do 3, já geralmente é cirúrgico. Doutor, e a mulher atleta? Por que ela poderia precisar tomar um inibidor de aromatase? Existe assim porque eu percebo que se ela for fazer... Normalmente mulher não cursa, né? A mulher atleta não cursa usando testosterona pura, né? Então, geralmente ela usa um ergogênico, que vai levar o nível da DHT, geralmente, né? Um hormônio que seria ali um derivado de DHT, né? Então, geralmente, oxandrolona, amasteron, primobolan, o próprio estanozolol. E aí, por que ela deveria, talvez, em algum momento, entrar com inibidor de aromatase? No caso dela, sendo que o estrogênio, para ela, é importante, né? Tem algum preditivo nisso? E acrescentando na pergunta do Ayrton, eu já peguei alguns protocolos de mulheres usando tamoxifeno já desde o início. Uhum. Então, se a mulher utiliza só o ergogênico e não faz reposição de testosterona, esse ergogênico ele vai ser derivado ou da testosterona ou da dihidrotestosterona. O único ergogênico que não é derivado nenhum desses é a trembolona, que é derivada da nandrolona. O uso em mulher é bastante controverso, embora pessoas já relataram o uso. Tá? A gente não sabe exatamente como vai proceder esse paciente ao longo do tempo. Ela é mais destinada ao público masculino. Então, esse é um caso à parte. Se ela não usa testosterona e faz o uso desses ergogênicos derivados da testosterona, eles vão fazer um papel que mimetiza a testosterona. Então, vai ocorrer uma conversão menor do que fosse a droga propriamente dita, né, a testosterona, porém vai ocorrer uma conversão em estradiol. Se isso for dentro do fisiológico, levemente acima, não há necessidade do uso do inibidor de aromatase nesses casos. Também é um mito de que vai utilizar lá nas semanas finais do campeonato, como nós conversamos em uma outra ocasião, para tirar o líquido remanescente nessa paciente. Leva tempo até agir, tá? Então não é imediato, não vai ocorrer. O que vai ter o resultado ali é a hiperidratação, desidratação, restrição calórica, é isso que vai dar o efeito, e não muitas vezes o inibidor que a pessoa acha que vai causar alguma coisa. No caso do clitóris, tamoxifeno ele é muito utilizado, tá? Lembre-se que ele é sensível a receptores estrogênicos, também sensível a receptores de testosterona em algumas regiões do corpo. Receptores hormonais, né? Então estradiol e estrogênio. Estrogênio e testosterona. No tecido mamário para o estradiol, no tecido ginecológico, os receptores também de testosterona. Então ele de certa forma, previne um pouco a chance dessa mulher desenvolver. Combinado com ele, tem que ter outros fármacos também. Uhum. E a dosagem desse tamoxifeno? Tu pegou alguma já, Beto? 20 miligramas? 20 miligramas. Né? Isso também é variável, tá? Uhum. No caso de uma mulher, como ela usa uma dose muito pequena de hormônio, vai depender aí da dose que ela está utilizando, da faixa etária dessa mulher e do peso. E é claro também aí do percentual de gordura dessa conversão. Tudo tem que ser levado em consideração. Mas geralmente 8, 10 miligramas de tamoxifeno de uso diário já é uma boa dose. Acima disso não é necessário. Então, assim, para confirmar ali, porque eu já peguei protocolos de atletas de outros treinadores, atletas que são minhas hoje, mulheres no caso, que na última semana elas entravam com meio miligrama, 0,5 miligramas de anastrozol. Manipulado e tal, daí elas tinham que se virar lá pra achar, porque não tem, né? Só vende se for na farmácia é 1 miligrama só, né? E aí o pessoal conseguia lá manipulado, e tu nem sabe se realmente né? Quanto que tem ali, se é realmente meio, né? E entrava na última semana. Aí pra tirar o líquido das regiões onde o estradiol pode acumular mais água. Então, por exemplo, culotes, flancos, né? Parte baixa do glúteo ali. Só que eu já fiz atletas extremamente condicionadas que vieram do percentual de gordura elevado, aí foram baixando. Nunca utilizei, então por isso que eu até perguntei. E elas entraram extremamente condicionadas. Inclusive levaram overall. Tem alguns coaches que têm essa abordagem mais, né,
vamos supor assim, não é clínica igual no Ricardo atende os pacientes, né? Tanto os atletas, tanto os alunos que são mais recreativos. Eles usam essas estratégias, né, meio que, vamos dizer, empíricas, né, de última hora ali para tentar extrair o máximo para o atleta subir no palco, né? Existem ainda alguns coaches que trabalham nessa linha, assim, né? Existe muito disso, né? O coaching, muitas vezes, a informação que ele pega de outro coach, né? E vai se perpetuando essa ideia que não é um fundamento literário ou fisiológico por trás disso. Mas que nem sempre funciona também, né? Assim, e às vezes funciona, mas nem sempre é Muitas vezes a carga hormonal alta, ali, esteroides, somado à dieta restrita, que vai dar o resultado, mas ele acaba acreditando que é outra coisa. Então, um excesso terapêutico desnecessário nesse caso. Não dá para arriscar, né? Não. O Hélito, por exemplo, ele, na minha opinião, um dos melhores treinadores que eu conheço. Todas as atletas dele praticamente são campeãs. Ele usa mínimas doses terapêuticas, né? Sempre falou, tudo menos é mais, corretíssimo. Então, o que ele sempre passa para a atleta que está com ele? Tem que fazer uma dieta correta, tem que treinar, você tem que cuidar do que você está fazendo, você é um atleta, então você tem que ter essa dedicação. O que muitos coaches fazem? A gente consegue controlar tudo com remédio, com hormônio. Não é bem assim, não é bem por aí. Você começa a estar tomando um monte de medicamentos, muitos desnecessariamente, vai trazer alguns outros colaterais, e chega num ponto ali que quando o atleta parar, ele vai estar totalmente desregulado metabolicamente, vai estar com sérios problemas. Na real, não é atleta, é um tomador de remédio, né? O atleta que é atleta, ele é o cara que faz dieta, que treina, que descansa, que tem disciplina e que usa pouco medicamento. O mínimo possível, né? Eu vi protocolo, só até complementando, cara, tá entrando. Eu vi protocolo que o cara não usava creatina durante... Aí ele entrava com a creatina nos últimos 10 dias antes do campeonato. Porque ele tava tirando a comida, daí ele queria a creatina. Em 10 dias a creatina vai fazer efeito no corpo de alguém? Cara, é uso crônico. É um uso, tipo, muito crônico. Tanto que eu falo assim, cara, você começou a tomar creatina. Pessoal, já tô me sentindo mais... Aí eu até falo, legal, né? Aluno da academia. Legal, pô, ela dá, né? Tô me sentindo mais... Efeito totalmente placebo. Se ela soubesse que depois de um mês que realmente a creatina vai fazer uma diferença mínima, mas assim, na questão de repetições, né? Então assim, pô, tu faz ele com uma carga X, 10 repetições, tu vai perceber que isso já vai começando a ficar um pouco mais fácil. Você vai ter talvez um pouco mais de disposição, realmente. Ela atua no cérebro também, né? Tô dando um exemplo. Aí o cara coloca nos últimos 10 dias da competição a creatina. Cara, é só para ter efeito placebo, porque é uso crônico. É a mesma coisa, então, entra com os inibidores. Não vai fazer diferença na última semana entrar com o anastrozol. Não vai. Na última semana é o desespero, né? Cada um usa a ferramenta que acha que é o certo. Não deu certo até agora, na última semana nós vamos ter que... Exato, tem isso. É o que mais o pessoal erra na última semana. Cara, eu faço assim, ó, tá ruim, não tá bom? Mano, vai passar fome. Vai passar fome. Muitas vezes o que define o campeão no final ali é os últimos dias, né? A dieta, fazer a desidratação, esses detalhes é que vão discernir se ele vai estar com o músculo cheio, bonito no palco, ou vai estar com excesso de pele, ou vai estar murcho, né? Então, a parte final ali é muito especial, mas o uso de determinados medicamentos nesse período é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Não vai fazer efeito nenhum. Não vai. Pessoal, mais alguma questão relacionada a inibidores de aromatase que a gente possa abordar aqui hoje? A única coisa que eu vou falar, a última coisa que eu vou falar aqui, né, pra galera, assim, não errar no excesso do uso dos inibidores para não se machucar a articulação. O atleta que machucou a articulação, o aluno que machucou uma articulação, pode ficar, às vezes, 6 meses sem treinar, aí piora tudo, né? Então não dá para brincar com o inibidor. Né? Concordo. É a falsa sensação de que a texto está elevando, e aí tá tomando texto, e aí a gente sabe que quando tá tomando texto, a gente sente menos dor articular, né? É uma coisa assim meio... Sim. Você fica mais forte, aí você tá com a articulação mais ressecada. E quando você parar? Então isso é um problema mesmo, cara. Isso aí é
E às vezes o cara ainda tá mandando um estano junto, né? Pior a situação. Aí, que beleza, hein? Que combo maravilhoso para articulação. Igual o Ricardo falou, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? O Elton, né, conhece bastante dessa área, o Ricardo também, então procurar o tempo certo que o atleta está treinando, qual que é a fase de treinamento dele, se ele está treinando mais leve, mais pesado, mais resistência e tal. E aí tu tem que saber encaixar todo esse tipo de medicação em cada fase, se precisar, né? Porque a qualquer erro ali, ou qualquer cópia de qualquer outro protocolo pronto, aí tem o risco de você se prejudicar muito e nunca mais poder competir, né? Ou não conseguir treinar mais, né? Exato. Eu queria fazer uma última colocação, daí já encerrando o Nibio Giannomatazzi, que é uma atleta que nunca usou, né? Que é no caso a Pamela. E a minha outra atleta, a Renata, ela, esse final de semana foi o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. E o FBB, né? As duas, Legal, as tá duas legal. foram campeãs brasileiras. Renata e a Pamela. A Pamela veio aqui no podcast já. Legal. Tricampeã, foi Legal. tricampeã. Ela ganhou 3 categorias. Melhor legal. do Brasil, Biquíni? cara. A biquíni Biquíni? ganhou legal. a Fit Pairs, que no caso ela foi com um atleta lá de Curitiba também, com o Luan. Foi os dois juntos, daí ganharam. E também foi campeã na categoria Fit Model, que é uma categoria nova da IFBB, que a atleta primeiro entra com um maiô de competição, e depois ela entra com um vestido longo. É como se fosse uma categoria de model mesmo, né? E aí só as atletas biquíni e wellness que podem competir. Aí a Pamela também hoje é a referência nacional da categoria Fit Model. E a Renata também ganhou a Fit Model. Ficou em top 2 na wellness, mas assim, campeonato altíssimo nível, né? O pessoal fala da IFBB, às vezes, IFBB, hoje a NPC A tá... Pamela desfila bem, né? Demais. A Renata Desfila também, bem. né? A Renata também, as duas, sim. Também. As duas são posing coaches, inclusive. As duas dão legal. aula de pose, né? E aí aí a Renata é campeã Fit Model Wellness e a Pamela campeã Fit Model Bikini também. Então, o doutor comentou delas ali, né? Nunca usaram o inibidor de aromatase, nenhuma das duas. Pelo menos não comigo. São duas atletas incríveis, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Pamela, né? Uhum. Uma atleta belíssima, muito querida. Acho que ela vai muito longe no esporte. Amparada por um grande treinador, né? Obviamente. Então, só tem a acrescentar na carreira, né? Isso não tenho a menor dúvida. Isso aí. E a Pamela é biquíni, né? A Pamela é Aí biquíni. o pessoal fala, não, mas ela é biquíni, não precisa usar inibidor, porque ela é magrinha, não precisa usar. Mas o Giovanni é um atleta pesado. E também ele relatou para nós aqui num podcast anterior que quase que nem usava, né? Inibidor. Um BF também embaixo. BF, só né? que... Tudo em conta. Bom, pessoal, se a gente ficar falando, a gente fala o dia todo, né? Hoje o assunto aí foi inibidor de aromatase. Bastante conteúdo aí para vocês. A gente tenta sempre enriquecer bastante o nosso podcast. Comentários, sugestões sempre são bem-vindas. No próximo episódio a gente falará de outro tema bastante relevante também, aí, sempre tentando enriquecer o conhecimento aí dos nossos ouvintes. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast.